Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar uma aula aí, novamente falando da lei orgânica. É uma aula complementando aquela aula zero, tá? Na aula zero eu falei sobre a disposição da nossa lei orgânica, a organização lá do Distrito Federal dentro da República. Eu falei do artigo 32 da Constituição, que ele fala que o Distrito Federal é vedado a sua divisão em municípios, ele será regido por uma lei orgânica, está aqui na nossa Constituição. Tá bom? E aí, subindo um pouco, eu quero falar da lei fundamental do Brasil, que é a Constituição. A Constituição, então, ela é a lei máxima aqui do nosso país, tá bom? E ela se divide, essa Constituição, em um preâmbulo, que é a primeira parte, a parte dogmática, que está lá na Constituição, se você for lá, ó, olha o que diz o preâmbulo da nossa Constituição. Ó, o preâmbulo diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, destinada a assegurar o exercício tal, e a liberdade, o desenvolvimento, a igualdade, etc. Blá, 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 blá. Essa é a ideia do nosso preâmbulo, tá bom? A nossa lei orgânica também ela é dividida nessa parte. Também é dividida em preâmbulo, parte, essa parte aqui do preambular, diz aqui no início, ó, nós, sobre a proteção de Deus, nossos deputados e tais, blá, 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 isso aqui é o preâmbulo. Então, a nossa lei orgânica ela é muito parecida com a nossa Constituição, tá bom? O preâmbulo abre a Constituição lá na Constituição e o preâmbulo abre a nossa lei orgânica aqui na lei orgânica, tá bom? Lá na Constituição eu tenho vários artigos, vai do artigo 1º ao artigo 250, que é a parte dogmática. Lá na lei orgânica também eu tenho, que vai do artigo 1º ao 366. Se você for lá, você vai confirmar, tá bom? A lei orgânica vai do artigo 1º ao 366, tá bom? 366. Depois do artigo 366, eu tenho a última parte, que é a parte dos atos das disposições transitórias. Observe que isso também na Constituição tem a mesma ideia. Na Constituição tem a mesma ideia. Lá, depois do artigo 255, eu tenho um ato das disposições constitucionais transitórias. Tranquilo? Eu tenho essa disposição também. Então, elas são muito parecidas. Ó, que atos constitucionais gerais, atos das disposições constitucionais transitórias, tá bom? Lá depois do artigo 255 fala sobre isso aqui, ó. 255 vai falar. E aqui entra ato das disposições constitucionais transitórias. Beleza? Não há dúvida quanto a isso. É muito tranquilo. E aí nós vamos evoluindo no nosso estudo. O que você tem que guardar? Que o Distrito Federal e os municípios, eles não possuem o chamado poder judiciário, tá bom? Os municípios e o DF não possuem poder judiciário. Os municípios e o DF gozam de autonomia, eles gozam de autonomia, e eles têm a sua lei fundamental chamada de lei orgânica. Olha só aqui, ó. Lei orgânica. Diferente dos estados. Os estados eles têm poder judiciário e têm a sua lei fundamental, a Constituição Estadual. E a União, ela internamente ela tem autonomia, mas externamente ela pode ser considerada uma entidade soberana, eu confundo com o próprio país, e ele tem também três poderes, a União tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? E o seu documento fundamental para todos nós é a Constituição. Então, para a gente introduzir o estudo da lei orgânica, não há dificuldade. A lei orgânica é o nosso documento fundamental aqui no DF, tá bom? Lá no artigo 32, ó, rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Lembrando que a nossa lei orgânica, como eu havia dito, ela é dividida em uma parte preambular, é o preâmbulo, tá bom?
Depois eu tenho a parte dogmática, que é o que cai na prova de concurso, a parte dogmática, e também os atos das disposições constitucionais transitórias. Diante disso, não há dificuldade. As questões que caem em prova. Eu tenho uma questão aqui, por exemplo, da Quadrix, que fala da lei orgânica, te pergunta o seguinte: à luz da lei orgânica do DF, julgue os itens a seguir. Vamos lá. São poderes independentes e harmônicos do DF o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo vedada a atribuição entre eles. Olha só. É claro, eu já falei que o DF ele não possui poder judiciário. Eu falei nesse quadrinho aqui e também está lá na lei orgânica no artigo 53. Não tem poder judiciário, logo isso está errado, tá bom? Bem tranquilo. A outra questão também pergunta sobre a lei orgânica, que são poderes independentes e harmônicos, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então isso está totalmente errado e você consegue acertar tranquilamente em prova. Beleza? Muito obrigado aí. Eu aguardo você na próxima aula. Valeu!